Nesse momento, você está operando sob efeito de pânico ou euforia? Medo ou ganância? É a pergunta que eu faço em todos os vídeos, porque se você identificar esses dois sentimentos, certamente você vai se diferenciar da grande maioria das pessoas que perdem dinheiro no mundo cripto. Eu me chamo William, sou criador do canal Monetize Seu Dinheiro, e por aqui nós alinhamos análise técnica e análise de sentimento do mercado de uma forma sincronizada para potencializar os nossos resultados. E hoje, já como de costume, quero estar analisando o Bitcoin, tentar entender essas regiões mais importantes que precisamos se manter agora no curto prazo, as regiões que precisamos romper para voltar a ficar, quem sabe, otimista para até mesmo esse ano de 2026, e as regiões mais importantes que não podemos perder e, quem sabe, de vez entrar em um bear market profundo. Vou querer também estar analisando essas regiões das grandes instituições, se elas estão comprando, se elas estão vendendo, se todo esse movimento de queda as grandes instituições estão comprando, se as sardinhas estão comprando, então tentar entender essa correlação com todo esse movimento de queda. Falar um pouco aí também sobre os indicadores de sentimento, que é o que basicamente diferencia aí você da grande maioria dos investidores aí que só operam price action. Então vamos estar abordando um pouco sobre isso hoje e sem mais delongas e sem vinheta, bora para a análise de hoje. Então eu quero já estar começando aqui com vocês, trazendo esses indicadores do CoinAlyze. Basicamente, nós podemos notar que todo esse movimento de queda, ele foi sim alinhado com o aumento, né, de Open Interest. Nós tivemos um movimento de queda bem ruim no final de semana e foi com a confirmação do Open Interest, teve bastante Open Interest, teve bastante entrada de Open Interest com todo esse movimento de queda, então isso é bem ruim para a manutenção a manutenção da alta do ativo, né? Porque quando nós temos uma queda do preço, como tivemos nesse final de semana, né? Saiu das regiões de 91, buscou as regiões 86, com o aumento de Open Interest, isso traz quedas mais severas, né? E o que nós gostaríamos que tivesse acontecido é que, de fato, se o preço estivesse caindo, o Open Interest estivesse caindo junto. E como teve um aumento de Open Interest, até por isso que a queda foi um pouco mais agressiva, nós tivemos também aumento dos longs e shorts, né, e isso acabou colaborando para que a queda fosse um pouco mais violenta. No entanto, com esse movimento de tentativa de retomada do preço das regiões de 86 mil dólares, inclusive regiões que eu já havia trazido aqui a possibilidade, né, do preço atingir essas regiões, o canal ele é realmente muito pequeno, está começando agora, mas para as pessoas que estão assistindo, vai poder confirmar o que eu estou trazendo aqui agora. Eu já havia adiantado essa possibilidade por conta de uma busca de liquidez que existia nessas regiões de 86 mil dólares, e eu vou trazer na parte mais à frente do vídeo, vou mostrar para vocês essas regiões, e de fato foi o que aconteceu, ele veio buscar liquidez, né, teve um aumento dos longs e shorts, só que nesse momento de tentativa de retomada do preço que estamos tendo agora, né, já estamos na casa de 88 mil dólares, foi uma recuperação interessante que tivemos no dia de ontem, foi com a queda, né, do Open Interest. Então, precisamos que o preço volte a subir, como está tendo essa subida, com um aumento de Open Interest significativo, e não é o que está acontecendo. Precisamos que volte o interesse pela alta, né? E de preferência, esses longs e shorts eles têm que voltarem a cair, porque ainda está em níveis altos, está em 2,3 long para cada short, embora ele já tenha caído um pouco, né? Porque ele estava na casa do 3, de 3 longs para cada short, agora ele está em 2,3, então já caiu, isso já é positivo, mas precisamos que ele volte as pessoas a ficarem mais negativas, né? O índice aqui do CVD, o acumulado spot, eles estão exercendo uma força muito forte, né, compradora sobre o Bitcoin. Isso acaba influenciando, obviamente, numa queda mais forte como tivemos também. Então, precisamos que essa força relativa aqui do CVD também entre em ação, volte a fazer compras para conseguir manter o preço em regiões saudáveis. Se isso não acontecer, existe sim a probabilidade de trazer mais quedas nos próximos dias. Quando eu analiso esse indicador que traz as compras acima de 100k, basicamente esse gráfico é as compras que são executadas acima de 100k, e esse gráfico são as ordens até 1k, eu consigo ver nitidamente que todo esse movimento de queda foi alinhado com as sardinhas comprando, né? Então, quando a sardinha está comprando um movimento, na maioria das vezes elas estão comprando errado. Então, basicamente, elas compraram todo esse movimento que as grandes instituições, né, os grandes players estavam vendendo, abrindo mão de suas posições, enquanto as sardinhas estavam comprando. Então, isso também é outro fato negativo. Eu preciso começar a ver elas ficando um pouco mais negativa, abrindo mão das suas posições, vendendo suas posições, para eu acreditar em um movimento de alta mais saudável. Basicamente, quando nós pegamos em um padrão um pouco maior aqui, de 6 horas, nota que o preço realmente teve uma valorização significativa, né, que saiu das regiões aqui dos 80 mil dólares, né, e chegou até as regiões
dos 97 mil dólares foi basicamente com as sardinhas abrindo mão das suas posições, vendendo, né? Quando você olha nesse gráfico, elas estavam vendendo. E foi logo após elas começarem a comprar novamente, o preço basicamente foi contra as ordens executadas por elas, né? Elas voltaram a comprar e de fato o preço agora está começando a devolver, a recuar, e nós precisaríamos sim que essas ordens aqui, que até 1K, voltassem a ficar realmente negativas, começassem a vender. Porque basicamente quando elas estão comprando muito, igual foi nessas regiões aqui, basicamente em que o Bitcoin se encontrava na casa de 125 mil dólares, né? Basicamente foi onde elas estavam comprando, né? O topo do movimento. 125 mil dólares em outubro, o ativo basicamente se desvalorizou de uma maneira absurda em poucos meses, né? E olha como esse movimento foi orquestrado com as sardinhas comprando. Então nós precisamos que elas voltem a ficar negativas para começar a acreditar em um movimento de alta mais saudável, como já aconteceu outras vezes. Quando eu analiso aqui nesse gráfico, por exemplo, se eu pegar aqui no mês de abril de 2025, nós tivemos um movimento nítido, né, em que as sardinhas estavam bem pessimistas, começaram a abrir mão das suas posições vendendo, e nota como o preço começou a ir num movimento totalmente contrário, né? Ele saiu das regiões de 75 mil dólares e foi para a casa ali dos 100 mil dólares. Então é isso que eu gostaria de estar vendo para começar a ficar mais otimista de fato com o Bitcoin. Enquanto isso não acontecer, o que eu acredito que existe a grande probabilidade, né, do preço ficar lateralizando, buscando liquidez para ambos os lados. E eu vou mostrar isso na parte do Price Action para vocês. Antes de mais nada, eu queria deixar aqui o convite para vocês se inscreverem no canal, ativar o sininho das notificações e aí me acompanhar nas análises diárias que eu sempre trago aqui. Eu tenho certeza que vai ser muito útil e vai agregar bastante para vocês. O canal é novo, mas para quem está me acompanhando aqui, para quem acompanha as minhas análises, está vendo que com esses indicadores, com esse setup, nós conseguimos ter um nível de assertividade muito grande. E eu deixo aqui o convite para que vocês se inscrevam no canal, ative o sininho das notificações e dá um like, me ajuda muito para vocês. Isso praticamente não custa nada, mas para mim faz uma grande diferença. Tá legal? Me siga também nas redes sociais, @monetize seu dinheiro _, esse aqui é o meu Instagram. Lá vocês vão encontrar também insights interessantes. Ontem eu postei, né, sobre o Michael Saylor, que ele comprou uma quantidade significativa de Bitcoin ontem, quase 3 mil Bitcoins. Ele comprou antes de ontem, né, no movimento da queda do final de semana. É o movimento de paralisação, né, do que está sendo precificado, um possível novo shutdown até 31 de janeiro pelo Polymarket, pelo menos estão precificando aí, praticamente 80% das pessoas acreditam. Embora eu tenha procurado novamente hoje essa pesquisa no Polymarket, eu não achei, mas eu postei nas minhas redes sociais ontem, né? Então, isso é outro movimento que pode trazer uma certa movimentação para o preço, né? Um certo pessimismo. E dentre outras coisas que eu sempre estou postando, postei essas regiões de liquidez que o preço tem de ser buscado, que eu vou mostrar inclusive na próxima parte do vídeo. Então, eu sempre estou postando lá coisas que são úteis, que vão ajudar na tomada de decisões, até mesmo ajudar na parte de controlar o pânico e a euforia, porque basicamente são esses dois sentimentos que, se você conseguir domar esses dois sentimentos, você vai conseguir se diferenciar e ter resultados significativos no médio e longo prazo. Essa semana nós vamos ter uma semana, hoje inclusive vamos ter o discurso do Donald Trump, por volta das 4 horas da tarde, 16 horas. Amanhã vai ser a super quarta, né? Então vamos ter dados sobre vai sair a ata do Fed e sair a declaração do Jerome Powell. Basicamente está precificado, né, até mesmo pelo Polymarket, que não haverá corte, inclusive até abril, que é onde termina o mandato ali do Jerome Powell em maio, já se estipula ali que não haverá corte, né, de juros sobre a taxa de juros dos Estados Unidos. Isso com certeza influencia no mercado e eu acredito que isso é muito bom, porque a grande maioria das pessoas ainda está muito negativa, está pessimista com todo esse movimento, acredita que não haverá corte, e se por algum motivo amanhã o Jerome Powell der um discurso um pouco mais bullish, um pouco mais brando, pode trazer a euforia novamente para o mercado, um pouco mais de ânimo, e todas as pessoas que estão muito negativas voltarem a ficar positivas e trazer um certo fomo para o mercado. Então, eu recomendo fortemente que vocês sigam as redes sociais, eu sempre estou postando conteúdo de valor, é bem novo também o canal, a rede social, tem 400 seguidores apenas, mas eu tenho certeza que vai crescer muito e eu conto com vocês aí para essa minha caminhada aí, que eu sei que vai acrescentar bastante aí na vida de vocês também. Legal? Eu sou investidor há mais de 10 anos, eu invisto no mercado de criptomoedas há pelo menos mais de 5 anos, e essas estratégias, esse setup me deu resultados de mais de 4, 5 vezes no longo dos meus investimentos. Então, é o que eu sempre digo, foca no longo prazo, cautela na alavancagem, cautela com os gurus, com quem vende falsas promessas para vocês na internet com facilidade, e se vocês focarem de fato no longo prazo, a chance de vocês terem excelentes resultados é muito grande. Legal? Então, para concluir o vídeo, eu quero estar trazendo esse padrão gráfico que eu já havia apresentado aqui para vocês. Quem me acompanha sabe que eu havia dito que existia uma grande probabilidade de nós perder esse padrão, esse canal, né, de alta, né,
que tem uma grande probabilidade, entre 70% e 80% de chance de romper para baixo, rompeu essas regiões, ele está tentando retestar novamente essa base aqui do canal, né? E existe sim a possibilidade, quem sabe, de um flush ainda a regiões mais abaixo aqui, até para terminar, para buscar mais liquidez, para, quem sabe, as pessoas ficarem mais pessimistas, entrar em um pânico maior e vir buscar liquidez nessas regiões abaixo. Existe sim essa probabilidade, mas de qualquer forma eu já acredito que nós estávamos em boas oportunidades de compra, no caso US$ 86.000, foi uma região que eu comprei particularmente, eu comprei Ethereum nessas regiões aqui, porque eu vi que o Bitcoin poderia estar encontrando um suporte naquelas regiões pelo fato de estar tendo muita liquidação, muita liquidez naquele movimento de queda, então houve muitas pessoas sendo liquidadas. Eu fiz compras em Ethereum, eu já estou posicionado em Bitcoin, eu já estou posicionado em Solana, então, foi regiões importantes ali que eu fiz compras que eu acredito que podem estar me trazendo bons resultados aí nos próximos dias, nos próximos meses. E é o que eu sempre digo, foca pelo menos no médio e longo prazo que vocês vão ter boas chances de resultados significativos, tá? Embora eu acredite que o Bitcoin tem uma grande probabilidade de ficar preso nesse caixote aqui por mais alguns dias, né? Como eu disse, o Bitcoin teve uma queda muito forte nas regiões ali de US$ 107.000, buscou os fundos aqui dos 80, e agora eu acredito que sim, existe uma boa probabilidade que ele fique lateralizando, buscando liquidez para ambos os lados nesse padrão aqui de equilíbrio, né? Após o movimento muito forte de queda, o preço tende a se lateralizar, buscando liquidez para ambos os lados. Da mesma forma que após movimentos de alta muito forte também, o preço tende a se lateralizar, né? O preço, ele em outros cenários, ele subiu de uma maneira forte, como subiu aqui nessas regiões aqui, em abril também de 2025, ele subiu de uma maneira bem forte, e aí depois ele ficou mais alguns dias, né? Ele ficou mais algumas semanas nesse padrão aqui de lateralização, ele buscou liquidez abaixo, acima, ficou preso nesse caixote e depois rompeu para cima. Então, após movimentos muito explosivos, é normal que o ativo lateralize ali buscando liquidez. Então seria totalmente normal o preço voltar para essas regiões aqui dos US$ 84.000, abaixo ali dos 85, né? Em um cenário mais extremo, voltar para a casa dos US$ 80.000 já também seria totalmente possível. E o que nós talvez seria ruim de fato aí, o que poderia categorizar de fato um bear market, né? Não, ao meu ver, não seria nem a perda ali dos US$ 80.000, porque nós, para de fato constatar mesmo um bear market, precisa de um topo descendente em relação ao anterior. Não tivemos esse topo descendente ainda, o preço tende a subir a certas regiões, fazer um topo descendente em relação a esse, e aí sim perder os US$ 80.000. Então, nesse momento, se de fato já perder os US$ 80.000, ao meu ver, ainda não é de fato, não podemos ainda de fato cravar o bear market, nós ainda estaríamos em uma retração, obviamente no mensal, o que de fato configuraria de vez o bear market, perder as regiões de US$ 75.000, isso configuraria porque ele perderia o outro topo, o topo anterior, né? E não foi o que aconteceu ainda. Então ele tem que perder essas regiões ou formar um topo descendente aqui, na casa que seja de fato dos US$ 100.000, US$ 98.000, formar um topo descendente, ter um fechamento positivo aqui para depois ter essa queda e perder os fundos 80. Aí formaria semelhante a um ombro, cabeça e ombro, né, um padrão de reversão, e aí poderia sim, aí configuraria de fato o bear market, e seria excelentes oportunidades para nós efetuar compras, como eu sempre digo, focando no longo prazo que você consegue se diferenciar da grande maioria das pessoas que perdem, né, dinheiro nos investimentos. E eu gostaria de estar comprando novamente nessas regiões aqui, nas retrações de Fibonacci, em casos bem extremos mesmo, eu gostaria de ver o Bitcoin perdendo as regiões dos US$ 80.000, aí eu voltaria a comprar abaixo ali dos 74, próximo dos US$ 70.000, em casos mais extremos ainda, na região de 57, que seria retrações de Fibonacci aqui perfeita, nesse padrão aqui de 3 meses, né? Então, ainda se analisarmos de uma região mais macro, no 3 meses estamos em uma tendência totalmente saudável, ainda estamos acima da retração de 0,382, então isso é positivo, não podemos entrar em pânico por conta desse movimento, embora sim, de fato, já se ligue, já é necessário ligar um alerta, né, porque esse último mês, esses últimos meses, nós retraímos muito, né, teve uma retração muito forte, perdeu a 0,618 e nós sim estamos em uma maior probabilidade da formação desse topo descendente, né, da formação desse topo descendente para perder os fundos e ter mais quedas. Isso é totalmente possível, totalmente provável. Porém, como nós não trabalhamos com previsões, com futurologia, é sempre bom você ter uma estratégia para de investimento caso o ativo vá contra o que você está acreditando, porque é totalmente possível também o Bitcoin vir, formar essas regiões, lateralizar e quem sabe romper topos, entendeu? A retração de Fibonacci não é uma certeza, não existe certezas nesse mercado, existem estatísticas, né, existem probabilidades, e nessas probabilidades, às vezes, elas não se concretizam. Então,
eu estou particularmente, agora eu estou um pouco mais exposto desde esse movimento de queda, eu estou com pelo menos 70% de exposição ao mercado, e se o preço voltar a subir, eu vou estar realizando posições, vou estar realizando vendas, né, para conseguir ter mais caixas em movimentos maiores de pânico. E se o preço voltar a cair, eu ainda tenho um bom caixa para ir fazendo compras, fazendo um bom preço médio, e é basicamente essa é a minha estratégia. O que seria interessante já agora para nós começarmos a ficar um pouco mais otimista. Precisamos ver o Bitcoin começar a romper pelo menos essas médias de 200 período ou 1 hora, né? Elas são extremamente importantes, elas mostram a saúde do preço. Sempre que perdemos elas, o preço tem dificuldade de ultrapassá-las, tanto a de 1 hora quanto do 4 horas. Então, o primeiro ponto ali seria que o Bitcoin conseguisse trabalhar acima dessas médias de 200 período, tanto de 1 hora quanto de 4 horas, acho que tem confluências tão próximas. Então, seria interessante um pivô de alta acima dessas regiões, né? Das médias de 200 período aqui já do 4 horas, seria interessante um pivô de alta acima dessas regiões, né? Acima aqui dos 91 mil dólares. Isso seria o primeiro sinal de positividade aí para acreditar que o Bitcoin estancou todo esse movimento de queda que tivemos nos últimos dias, né? Entraria provavelmente em confluência com essa retração de Fibonacci também, né? Desde as regiões ali dos 97 e 98 mil dólares, uma formação de pivô de alta acima dessas regiões que eu trouxe, já poderia trazer o Bitcoin trabalhando pelo menos acima dessa região 0,382. Enquanto isso, nós estivermos trabalhando nessas regiões abaixo aqui, nós estamos formando uma bandeira de baixa, né? No diário, após esse último movimento, e aí poderia trazer sim mais quedas para o Bitcoin. Então é isso que eu estou observando, é isso que eu estou de olho. Porém, quando eu analiso os indicadores aqui de liquidação, né, do CoinGlass, eu consigo ver que já tivemos um movimento de liquidação em massa nas regiões de 86 mil dólares, que eram as regiões que eu havia já trazido aqui com base nessa ferramenta. Teve muita liquidação nessas regiões, ainda existe um pouco mais aqui abaixo, na casa dos 55 mil dólares, né? 85 mil dólares, até por isso que eu disse que seria possível um flush para essas regiões para terminar de liquidar essa galera aqui, né? Porém, quando eu analiso as regiões acima, eu tenho zonas muito mais atrativas, né? Na casa já dos 93,5 e até mesmo na casa dos 98. Olha como ficou esse mapa de calor, que ele tende a atrair o preço de uma maneira poderosa. Todas as vezes isso atraiu o preço. Nessas regiões, o preço foi atraído. Nessas regiões, o preço chegou muito próximo, retraiu e atraiu novamente, liquidou. Aqui novamente chegou e liquidou toda essa galera. Aqui, que era um movimento muito forte dos 88, buscou essa região de liquidez, assim como aconteceu aqui também. Então, eu acredito que o preço tende a buscar essas regiões novamente, 93,5 até os 98, quem sabe. Eu acredito que entra até em confluência com essa minha análise do price action que eu trouxe, que eu acredito fortemente que o preço vai ficar lateralizando, né, dentro desse caixote, né, buscando liquidez para ambos os lados, né, buscando liquidez nessas regiões, que ele venha testar novamente as médias de 200 período diário, até mesmo, quem sabe, um pouco mais acima ali de 104 mil dólares, para depois, de fato, tomar uma decisão. Se ele vai voltar para um bull market positivo, né, forte, acima das médias de 200 período diário aqui, um pivô de alta acima dos 105, 106 mil dólares já seria uma demonstração de força incrível, ou, de fato, vai perder esses fundos aqui e nós vamos ter um 2026 de bear market. Então, é isso que eu estou acompanhando, é isso que eu estou observando. Para finalizar, eu queria também mostrar esse mapa de liquidação. Ele mostra o quanto as pessoas estão alavancadas, né, em até 5, 10, 25, 50 e 100 vezes. Quando eu analiso nos últimos 90 dias aqui, já houve um movimento de correção absurdo, já liquidou bastante pessoas que estavam aqui nessas regiões abaixo. Quando nós olhamos no gráfico aqui, é nítido que existe muito mais pessoas para serem liquidadas em um movimento de short squeeze como de um movimento de long squeeze. Então, é nítido nesse gráfico que nós temos mais liquidez acima do que abaixo. Embora isso não exclua a possibilidade de um movimento desse flush que eu trouxe, né? Porém, eu acredito fortemente que antes que nós perdamos, que nós venhamos perder, quem sabe, os 80 mil dólares, nós venhamos sim fazer esse movimento de short squeeze nas regiões mais acima. Aqui é o que eu tenho trazido já no canal há alguns dias. Aqui mostra o mapa de alavancagem das corretoras, né, da Binance, OKX e da Bybit. Tem bastante liquidez, né, nas regiões abaixo aqui, tem 6,2 bilhões de liquidação em alavancagem acumulada, né, no caso das corretoras, especificamente aqui na Binance tem 100 milhões, na Bybit tem mais de 140 milhões, enfim, até essas regiões aqui dos 83 tem uma região atrativa, porém, é nítido também nesse gráfico que nas regiões acima tem mais. Então, eu acredito que antes que de fato o preço venha, né, formar esses padrões que nós estamos tentando descobrir, se o Bitcoin vai entrar no bear market, se ele vai voltar para aquele bull market forte acima das médias nesse período do diário, que é o que é determinante para a manutenção do preço em alta, eu acredito que ele vai ficar se lateralizando, buscando liquidez nessas regiões. Até por isso que eu formei 2 pools de liquidez em Bitcoin, uma em Bitcoin e em Solana, eu estou ganhando com toda essa lateralização do preço, e eu fiz compras em Ethereum nesse movimento de queda. Então essa é a estratégia que eu estou adquirindo nesse
curto prazo, no médio prazo, né? Na verdade, médio e longo prazo. Então é isso que eu queria trazer para vocês aí. Eu espero que vocês tenham gostado da análise do vídeo. Se vocês ficaram com alguma dúvida, deixem nos comentários, até mesmo no Instagram, pode me chamar lá no direct lá, deixa suas dúvidas, suas críticas, suas sugestões. Se você não entende nada sobre pool de liquidez, que eu acabei de falar aqui no final do vídeo, também deixa as suas dúvidas lá que a gente pode estar abrindo quem sabe fazendo até um vídeo específico só sobre isso. Legal? Então eu espero que vocês tenham gostado. Se inscreva no canal, ative o sininho das notificações e não deixe de me seguir nas minhas redes sociais, que eu tenho certeza que vai ser muito útil aí para vocês. Legal? A gente se vê numa próxima análise.